Eu convidei hoje aqui a doutora Aline Cabral, que é pós-doutora pela Universidade Federal de São Paulo, doutora e mestre pela Universidade Federal de São Paulo, professora associada da Universidade Federal do Sergipe. E o fonoaudiólogo Guilherme Dias, que também dispensa apresentação, eu acho que quase todos já conhecem, que é diretor do CAPS. Então, sejam bem-vindos, boa noite. E vamos começar falando de otoneuro, né? O que serve, o que significa, e, enfim, a palavra está com vocês. O que é otoneurologia? E estamos aqui com os comentários também abertos, caso vocês queiram fazer alguma pergunta ou algum elogio, algum comentário também fica aqui à disposição. Aline, por favor, faça as honras. Ladies first. Yes. Então, assim, a otoneurologia, inclusive, a gente tem algumas questões, né, com relação ao termo, mas, assim, é um termo, né, alguns consideram como apenas da área médica, né, outros consideram como uma ciência que estuda o equilíbrio, os distúrbios do equilíbrio, né, que eu acredito que a otoneurologia, para mim, seria algo mais geral, mesmo, né, com uma equipe multidisciplinar, com médicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas. Então, eu acho que é uma ciência que ela engloba o equilíbrio e os distúrbios de equilíbrio. Perfeito. E acaba incluindo nessa questão a audiologia. A audiologia ela não é a otoneurologia em si, mas é necessário termos conhecimentos sobre a audiologia, né, que é o foco da página aqui, né, do especialistas em audiologia, e porque são sistemas que principalmente na parte periférica, são muito próximos, né, aliás, é praticamente a mesma coisa, né, dividido ali por funções diferentes, mas as células são praticamente as mesmas, enfim, células tipo 1, tipo 2, etc. E a relação disso tudo, essa parte periférica, a audição e o sensor do movimento do equilíbrio, com o sistema nervoso central. Por isso que é o termo otoneurologia, e aí como a Aline falou, dá a impressão que é um termo exclusivo de uma área A ou B, mas não, é uma ciência multidisciplinar. Aliás, precisa ser multidisciplinar, porque senão as coisas na prática não caminham como devem caminhar, né? Muito bem. O que vocês acham do termo otoneuroaudiologia? Quer começar ali? Eu dou as honras para você, eu sei que vocês já estavam fazendo essa discussão, né, com relação ao termo. Pois o movimento, eu diria, para se criar formalmente falando uma especialidade, esse movimento ele já vem aí, estamos em 2023, há pelo menos 6 a 7 anos. E aí nessas discussões que vem acontecendo tanto no Conselho, né, Federal, mas também por parte de um movimento, né, dos profissionais em si, da classe, e aí principalmente fonoaudiólogos, né, que eu acho que é o foco aqui da página, de se criar uma especialidade formal, né, ou seja, formalmente, sou especialista na ciência dos distúrbios do equilíbrio. E aí nessa tentativa surgiram nomes, enfim, mas o nome que você disse é otoneuroaudiologia, seria isso? Otoneuroaudiologia. Eu acho que fica muito amplo. Por quê? Porque nós temos, por exemplo, hoje profissionais que se dedicam à eletrofisiologia, por exemplo, que não necessariamente são os mesmos profissionais que se dedicam ao distúrbio do equilíbrio. Por quê? Porque ambas as áreas são extremamente complexas. Por exemplo, não é a minha grande especialidade eletrofisiologia, por exemplo. A da Aline. Ou seja, eu acho que é um termo complexo, esse termo otoneuroaudiologia, né? Apesar de existir o termo neuroaudiologia, né? Eu já li bastante, né?
eu acho muito pertinente, né? Voltado ali para eletrofisiologia, talvez também incluindo ali a questão de processamento, talvez, né, pelo nome neuroaudiologia, mas particularmente eu acho que não seria o melhor termo, não. Mas só uma opinião. Muito bem. Bom, então vamos começar falando sobre a avaliação otoneurológica, né? A avaliação vestibular. Como é que essa avaliação é feita? Tem exames específicos? Ela se resume na VECTO? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Quer começar agora fazendo esse bate-bola? Vamos começar. Na verdade, eu costumo dizer assim, que em toda aula que eu ministro, que quando a gente fala em otoneurologia é como se a gente estivesse montando um quebra-cabeças mesmo, né? Então, assim, a gente precisa de peças específicas que não são as mesmas para todos os pacientes e que cada paciente ele é único e que ele precisa, acima de qualquer coisa, ser escutado, olhado, enxergado, né? Então, assim, no momento que a gente encontra esse paciente, assim, quando ele adentra, né, a sala de exame de reabilitação, a gente já observa todo o comportamento desse sujeito, né? Desde a forma de andar, do caminhar, do falar, do conversar, de se posicionar. E aí a gente já inicia, né, toda a questão da anamnese. Então, eu acho que o que vai direcionar, né, todos os nossos exames, como será essa avaliação, será a anamnese. Isso eu falo da avaliação otoneurológica de uma forma geral. Pode continuar, Guilherme. Hoje, há uma tentativa didática de dividir as síndromes vestibulares em 4 grandes grupos, né? E aí, quando você tenta enquadrar, nem sempre eu acho que é possível, mas quando você tenta enquadrar, você acaba caindo em 4 grupos, né? Que é o distúrbio episódico, ou seja, não é aquele que acontece sempre. O episódico ele pode ter um gatilho ou não, ou seja, ele pode ser um episódico espontâneo. Exemplo, doença de Meniere, enxaqueca. Enxaqueca é uma das maiores causas de tontura. As pessoas não sabem disso, a maioria das pessoas não sabem disso, só quem é da área sabe. Mas enxaqueca, também chamada de migrânia, é uma das maiores causas de tontura. Está ali, 3º, 4º lugar, né, no ranking ali de patologia, né, das mais comuns. Ou a gatilhada, né, vamos dizer assim, que precisa de um gatilho. Pode ser um gatilho sonoro, pode ser um gatilho posicional. Posicional, a patologia mais comum, ou uma das mais comuns, é a VPPB, que é a vertigem dos cristais, como chamam, né? São partículas que saem do local dentro do labirinto. Existem problemas crônicos, ou seja, aqueles de sempre. Então, por exemplo, paciente com uma presbivestibulopatia, né? As pessoas conhecem a presbiacusia, mas hoje já existem critérios diagnósticos para presbivestibulopatia. Que precisam, inclusive esses critérios, além da história clínica, precisam de exames. Esses critérios, segundo a Sociedade Barani, que é uma das maiores organizações aí científicas do mundo nessa área. E o problema agudo. O problema agudo é aquele que o paciente vai para o pronto-socorro, para emergência, etc. Quando você enquadra ele em um desses 4 grupos, foi o que a Aline falou, você vai tentar eleger ali os principais exames. Por exemplo, se ele tem uma história posicional, talvez o primeiro exame seja o exame posicional, né? Existe uma lógica nisso. Talvez não vá começar ali o primeiro exame um teste de equilíbrio, teste de controle postural, porque não é o que ele precisa naquele momento. Ele pode precisar, obviamente, de uma avaliação de controle postural, mas não é a prioridade. Então, isso que ela falou é primordial. Não é muito bem o que acontece na prática, mas eu acho que é só uma questão de tempo, até as pessoas se familiarizarem mais, até as pessoas que já trabalham mesmo, né? Se familiarizarem mais com isso e eleger o exame certeiro, né? Para o quadro. Seria essa a porta de entrada, vamos dizer assim. Muito bem. Olha, chegou uma pergunta aqui, eu acho que cabe aqui no nosso tema. O que fazer nos casos de VPPB, de canal anterior e posterior do mesmo lado? Qual a experiência de vocês? Quase nada, porque
o canal anterior, ele é muitíssimo raro, muitíssimo. A palavra é muitíssimo mesmo. Até alguns anos atrás, se imaginava que ocorria entre 1 e 2% dos casos de VPPB. Hoje já se sabe que, pelo menos os indícios, né, que ocorrem menos casos ainda, ou seja, menos de 1%. A maior parte dos nistagmos, que é um tipo de movimento ocular que fala a favor da VPPB, existe um movimento que o olho bate para baixo, né, que é chamado de nistagmo vertical para baixo ou downbeat. A maior parte dos nistagmos downbeat, que até então se achava que era do anterior, se fosse periférico, vem do próprio posterior. Então, pode acontecer? Pode. Geralmente é pós-traumático, quando pega ali multicanal, né? Mas é muito raro. Minha sugestão, reposicione o posterior e depois veja se realmente aquele anterior é verdadeiro. Quer opinar alguma coisa, Aline? Eu concordo plenamente com você. É super raro, né, casos de anterior. Concordo. Pela anatomia, muitíssimo raro. Acontece, mas a menos que o indivíduo ficasse muito tempo ali numa posição de cabeça invertida, como acontece no Pilates, etc. Aquela posição ela pode favorecer muito a entrada no canal anterior. Mas é muito raro se a pessoa não se expõe a essa situação, né? Talvez seja no canal posterior ou uma associação com alguma outra coisa, migrânia. É muito comum associação migrânia e VPPB. A migrânia, que a enxaqueca, ela pode cursar com nistagmo, que pode parecer que é do anterior, né? Pode ser, né, com múltiplas patologias associadas. Muito bom, acho que aí já vem uma dica boa, né? Tem outra pergunta aqui. Quais são os sinais apresentados pela prova calórica após 2 meses de uma neurite vestibular? Quer falar, Aline? 2 meses depende. Qual a sua experiência, Guilherme? A prova calórica, ela continua acusando ali uma hipofunção, é isso que eu mais vejo. Então, o paciente teve uma neurite, etc., ele costuma continuar acusando a hipofunção. Na neurite... Com 2 meses, no caso, você não teria mais hiperestimulado, não? Tipo, uma hiperreflexia do lado? É porque, assim... Você pode ter... você pode ter... também, né? Depende. Você pode ter uma hiperreflexia contralateral a essa hipofunção, né? Por um aumento de função do outro lado, para poder compensar, né? Isso acontece. Ou até uma desinibição, também uma outra teoria que se tem hoje, né? Ou seja, o outro lado, o lado oposto da lesão, ele é desinibido. E aí ele fica com a resposta lá em cima e o outro diminuído. Pode acontecer. Mas essa hipofunção, pela minha experiência, ela continua lá, com ou sem a hiperreflexia contralateral. Mas uma preponderância labiríntica, né, ela costuma continuar. Diferente do verrite, o verrite pode se modificar mais, né? O VEMP, por exemplo, muitas vezes ele continua ali assimétrico, né, com uma amplitude reduzida, porque ele não sofre, talvez, tanta influência da compensação em si, o VEMP, né? O que você acha? E o que a gente vê muito, assim, como tem mais a neurite de nervo vestibular superior, né, mais prevalente, normalmente o VEMP ocular que está mais alterado que o VEMP cervical. Muito bom esse ponto. Você acabou indo além ali da pergunta, que era a prova calórica, mas não tem como você... segmentar, né, o órgão, que é um órgão continuado, né? É um órgão ele é continuado, mas separado ali por funções. Claro, e é interessante vocês falarem no nome dos exames e também trazer aqui para quem ainda não trabalha na área um resumo do que seria cada um deles, né? Vocês falaram em verrite, em VEMP ocular, VEMP cervical, e aí tem a própria prova calórica, tem a vecto, né? Então, qual é o significado, onde encaixa o que complementa o quê? Exato, porque cada um avalia uma coisa, né? Por isso que é muito complexo você dizer que existe um exame soberano, enfim. Exatamente. Por exemplo, o VEMP cervical,
ele avalia sacro e nervo vestibular inferior, né? Fora as questões centrais. O VEMP ocular, ele avalia nervo vestibular superior e o triplo. Aí o PERLIT avalia os canais semicirculares, os 3 pares simétricos, né? E aí vem a questão da prova calórica, canal lateral. Então, assim, aí tem a parte toda oculomotora. Né? A posturografia avalia a integração entre os 3 sistemas, né? Visual, proprioceptivo e vestibular. E aí você analisa onde possivelmente estaria a alteração. Então, cada prova ela consegue analisar uma região, né, específica. E assim, a gente não pode deixar de entender, né, que na avaliação autoneurológica a gente precisa da avaliação audiológica. Então, verificar esse labirinto anterior faz parte, inclusive para a gente poder definir, né, guiar esse raciocínio, né? Então, por exemplo, na doença de Meniere, a gente precisa ter uma perda auditiva documentada. Então, precisa dessa avaliação audiológica no momento da crise. Fora as avaliações não instrumentadas também. Faz parte do critério. A audiometria é o primeiro critério diagnóstico junto com a história clínica. E aí, na minha concepção, se houverem dúvidas, porque nem sempre a história é muito clara, a verdade é essa, né? Às vezes é muito clara, talvez na maioria dos casos, mas nem sempre é. E aí, quando nem sempre é, os exames, por exemplo, o VEMP, que a Aline talvez, eu acho que é a maior referência em VEMP aí no Brasil, o VEMP é um dos principais exames para você tentar resolver aquele impasse quando você tem uma dúvida, porque o VEMP cervical, que é o que avalia o sacro, ele é super alterado ali na doença de Meniere, por conta de alterar pela fisiopatologia do problema, etc. E, tipo, o sacro seria o segundo órgão, né? Mais comprometido da cóclea. Então, realmente... Ou seja, a história clínica aí guiando. Teve, inclusive, um caso, né, no hospital que tinha uma paciente que ela foi diagnosticada com Meniere. Então, durante muito tempo com Meniere suspeitava, assim, na verdade, de Meniere, e no final ela tinha uma TPPP. Então, assim, foi como o Guilherme falou, às vezes é confuso, você não tem aqueles sinais clássicos, né, como a gente vê nos livros, e aí fica, né, a equipe tentando, né, e vai verificando o desenvolvimento da doença, o que se esperava, e aí você vai vendo as questões psicoemocionais, e vai fechando o diagnóstico, às vezes, né, já com o desenvolver mesmo da doença, né, do problema. Não no primeiro momento que você, às vezes, consegue diagnosticar. E aí os exames, eles vêm, porque qual é a grande questão quando a gente fala de exames em otoneurologia? Que eu venho refletindo nisso aí nos últimos tempos. É você conhecer o padrão que pode acontecer na disfunção A, B e C. Senão não tem sentido. Sinal por sinal não vale de nada. Não vale de nada. Porque, por exemplo, um VEMP diminuído de um lado, ele pode acontecer por N fatores. Periféricos ou centrais. Ou seja, se não há uma suspeita etiológica, geralmente por parte do otorrino ou de um neurologista familiarizado, né? O fonoaudiólogo que realiza exames, ele precisa entender dessas hipóteses. Senão o sinal fica sem sentido algum. Então, só uma reflexão aí pra gente, né? Não sabe nem o que buscar de diferencial, né? Isso acontece com a audiometria, né? Isso acontece com a audiometria. Então, acho que esse raciocínio que vocês estão falando é super importante. E eu queria aproveitar o gancho para perguntar se vocês acham que é obrigatório fazer um exame audiológico antes de uma avaliação otoneurológica. É obrigatório, não é? Quais são os casos? Quer falar aí? Então, obrigatório não é a minha realidade. Porque muitas vezes, assim, como eu fico, né, em serviço público, a gente fica no hospital universitário, né, com os alunos,
Então, muitas vezes, a agenda da avaliação otoneurológica, ela está mais vazia e a da audiologia e da áudio, ela está super cheia. Então, muitas vezes, o paciente vem antes. Né? O que, às vezes, a gente faz é tentar, às vezes, administrar isso e fazer, às vezes, naquele mesmo momento, já a avaliação biológica, já para interpretando. E, assim, uma coisa que, para deixar claro, né, que, assim, o nosso diagnóstico como fonoaudiólogos é de uma avaliação funcional, né, do equilíbrio. Todo diagnóstico nosológico é feito pelo médico, pela equipe médica, né, e junto, claro, com toda a avaliação, com a equipe. Então, assim, nós fazemos esse diagnóstico funcional, tá, por meio dos exames. Eu concordo. Eu acho que é muito bem-vinda a avaliação audiológica, mas existem casos que talvez não seja o primeiro momento. Exemplo, uma queixa clássica de VPPB, por exemplo. O paciente está lá sofrendo com uma vertigem toda vez que se deita. É um problema clássico do labirinto posterior. Pode vir associado a alterações audiométricas, obviamente. Por exemplo, se for uma isquemia, por exemplo, uma isquemia labiríntica, ele pode ter uma perda auditiva, neurosensorial, também ter VPPB. Mas geralmente não vem só VPPB, vem outros sinais, geralmente os veios se alteram, depende da artéria, né, do ramo da artéria que foi atingida, etc. Agora, num caso clássico, sem perda auditiva concomitante, unilateral, talvez o primeiro momento seja fazer o diagnóstico daquela vertigem posicional, que é o que está causando sofrimento naquele paciente, porque ela é manejada clinicamente, movendo as partículas do local errado para o local certo, através de uma manobra, né? A manobra de reposição, como se chama, ou manobra de reposicionamento, etc. Então, obviamente que eu acho importante ele fazer uma audiometria, o exemplo da VPPB, né? Mas talvez aquilo que você falou, né? A pergunta se seria obrigatório ser antes. Talvez não para esse caso, né? Ao passo que em outros casos é obrigatório ser antes, por exemplo, a doença de Meniere. A audiometria é o pilar para fechar o diagnóstico. Então, mais uma vez, o depende, né? Depende da história, depende qual é a hipótese. E agora, pensando um pouquinho quem trabalha dentro de uma clínica e faz exame, né? Um audiologista, um fonoaudiólogo, em que momento ele deve sugerir ou encaminhar, né, ou conversar com o médico sobre uma possível avaliação otoneurológica? Quer falar dele? No caso, você fala assim, o paciente ele não vem encaminhado para a gente? Como assim? Ele foi encaminhado para um fonoaudiólogo para fazer audiometria, mas ele possui algumas queixas relacionadas à tontura, enfim. O que o fonoaudiólogo tem que saber para poder orientar o paciente ou a procurar um médico para fazer isso, ou até mesmo conversar com o médico sobre o assunto, né? Ou seja, quais são as dicas que vocês deixam para o fonoaudiólogo que trabalha com audiologia, com diagnóstico audiológico, para quando recebe um paciente que tem essas queixas otoneurológicas? Acho que o básico, né? Tontura, vertigem, zumbido, distúrbios do equilíbrio, da marcha. Aí a gente vai pegar distúrbios de aprendizagem, de leitura escrita, né? Então, assim, pacientes que têm, porque assim, a gente esquece muito, né, daquele paciente com perda auditiva. Quando a gente fala, né, Guilherme falou agora, da interrelação entre o sistema auditivo e vestibular, que eles são muito próximos, né, anatomicamente. Então, assim, um agente agressor, um medicamento, por exemplo, ototóxico, ele muitas vezes não vai ser apenas tóxico para a cóclea, ele pode ser tóxico também para o vestíbulo. Né? Algumas doenças, elas cursam os dois sistemas. Então, assim, o paciente que tem uma perda auditiva, é importante que ele faça uma avaliação vestibular, porque ele também pode estar alterado. E aí, o que acontece? Às vezes você vai fazer lá uma reabilitação auditiva no paciente, tudo, e ele não tem um desenvolvimento, né, tão bom. Por quê? Porque ele tem um problema motor associado, que precisaria ser trabalhado nesse momento
né, junto com essa reabilitação auditiva, essa reabilitação também do movimento. Então, assim, os sistemas eles estão completamente integrados, o processamento da audição, o processamento do equilíbrio, tudo é muito próximo. Então, a gente precisa pensar também essas perdas auditivas, pacientes pré-implante coclear também é importante que façam uma avaliação, né, vestibular. Tem mais algum caso, Guilherme, que você pode... Eu acho que assim, todo paciente com perda neurosensorial unilateral, que é sempre aquela suspeita de ser retrococlear, né, até que se prove o contrário, vale a pena investigar também a parte vestibular. Por quê? Muitas vezes eu vi pacientes com surdez unilateral neurosensorial que tinha uma hipofunção vestibular também naquele lado. Por que ele não tem sintomas? Porque aquilo pode ter sido lentamente progressivo. Ao contrário da perda auditiva, o sistema vestibular ele vai compensando, o outro lado ele vai dando uma ajudinha ali, né, pela integração central, e uma coisa que não acontece tanto na parte auditiva, né? Ele vai percebendo que um lado aqui está, ele vai sentindo uma sensação de plenitude, talvez no início, e depois vai percebendo realmente que um lado não ouve bem, quando ele coloca o telefone naquele ouvido, etc. A parte vestibular não, se for lentamente progressivo, o outro lado vai ajudando, a propriocepção vai ajudando, a visão vai ajudando, e isso vai passando. Mas por que, se ele não sente nada, preciso intervir? Eu deixaria no mínimo esse paciente com uma avaliação no mínimo anual. No mínimo anual. Porque ele vai envelhecer. E ele vai envelhecer como se ele tivesse uma perna só. Né? O vestibular tem duas pernas. Ele vai envelhecer como se tivesse uma só. Então, uma hora pode ser que esse sistema que está assimétrico ele se manifeste, né? Porque essa compensação não vai ficando tão legal pelo envelhecimento. Então, eu deixaria esse paciente ali uma vez ao ano, sendo avaliado, enfim. E só um lembrete também do inverso do que a Aline falou. Ela falou da reabilitação vestibular contribuindo na parte auditiva. E o inverso também. Pacientes idosos, por exemplo, muitíssimo importante que eles façam uma boa adaptação de um aparelho, né, de amplificação, porque existem evidências que vai, inclusive, ajudar no equilíbrio. Né? Vai ajudar na orientação espacial, por exemplo, e até eu diria também que pode ajudar no input, né, neural, vindo das fibras do nervo vestíbulo coclear, porque apesar de ter uma separação, caminham ali juntinhos pelo metaacústico interno. Então, reabilitar a parte auditiva, inclusive, ajuda no equilíbrio. Nas questões cognitivas, né? Memória, atenção, concentração. Sim. Então, que também são afetados pela parte vestibular. Olha que coisa. Muitos efeitos aí da perda auditiva, hoje em dia, se sabe também, são afetados pela parte vestibular. Uma maior chance de demência, alterações cognitivas de um modo geral, né? Memória, atenção, habilidades visoespaciais, enfim. Muito interessante. É muito bacana, e esse tema, eu tenho certeza que interessa a todos que estão aqui, né? E quase todos, 100% de quem acompanha aqui a página dos especialistas, porque se não trabalha com avaliação, trabalha com reabilitação. Se não trabalha com reabilitação, trabalha com idosos. Se não trabalha com idosos, trabalha com criança, porque isso também acomete crianças, né? Já vamos falar sobre isso. E são pessoas, né? Todos nós trabalhamos com o sistema auditivo, sistema vestibular de pessoas, né? De pessoas que têm uma cognição envolvida, que têm uma história, que têm ansiedade, que têm estresse, né? Então, isso tudo influencia. Portanto, é um tema muito, muito importante e foi ótimo terem tocado nisso. Mas vocês estão falando muito na questão do problema ser no vestíbulo, né? Mas o problema otoneurológico, vamos dizer assim, uma alteração otoneurológica é causada apenas por um problema no vestíbulo, né? Claro que a Aline já citou outros componentes aqui
da orelha interna, que são responsáveis aí pela resposta pelos sinais da VEMP, do berrinte, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? A importância da integridade, se o problema está sempre no vestíbulo ou se é mais no vestíbulo, enfim. Você quer começar, falar? Guilherme? Posso começar. A parte neurológica, ela existe. E até alguns anos atrás, o que a gente ouvia muito era o seguinte, que alterações neurológicas que causam um distúrbio do equilíbrio são raras. Hoje se sabe que não é tão raro assim. Só para você ter uma ideia, num estudo aí que faz um ranking, né, das principais patologias, uma desordem neurológica ela está em terceiro, quarto lugar. Hoje, né? E a gente sempre ouviu que era raríssimo. A cinetose é um distúrbio neurológico. A cinetose é totalmente neurológica, central. É porque uma outra coisa também que é importante desmistificar. Desmistificar o central. Existem causas graves? Infelizmente, sim. Então, existem tumores, alguns benignos, outros malignos, por exemplo, meningioma, etc. Meningioma é benigno. Ele pode, inclusive, causar sintomas auditivos, ou até começar com sintomas auditivos. Existem alterações degenerativas, existem alterações desmielinizantes, as sequelas do acidente vascular. Mas nem sempre essa causa será grave. Por exemplo, um tumor, nem sempre é um tumor. Então há um grande medo dos profissionais de dizer, meu Deus, mas isso é central? É central. E às vezes a imagem não... A enxaqueca é central. E está ali em segundo, terceiro lugar. A cinetose... Veja, e não necessariamente vai ser um problema detectável por um exame de imagem, muito importante falar isso, nem sempre é detectável, pelo menos não naquele momento, ou momento nenhum, dependendo da natureza do problema. Vou até citar um parênteses depois, um exemplo. Então, o central não é tão raro assim, né? Uma questão não é sempre no vestíbulo. E extravestibular, então, alterações metabólicas, hipertensão arterial, exato, na neuropatia, enfim, existem outras alterações fora do sistema vestibular periférico. Ou o sistema vestibular central, que não é tão raro assim, por isso a importância do exame oculomotor, que é um dos principais aí para detectar isso junto com a história, e extravestibular. Muito bem. Aline, quer complementar alguma coisa? Então, o equilíbrio é muito além só de sistemas. Inclusive, as questões emocionais hoje elas estão sendo muito divulgadas e trabalhadas, né? Como a gente tem agora, né? Uma denominação nova, a TPPP. Então, que é central. Perceptual, que é central. Que é central e não vai fazer a pessoa... Exato. Ir a óbito por isso. Relacionada com questões emocionais. Né? Então, assim... A emoção, ela precisa também, né? As questões psicoemocionais, elas precisam também ser olhadas. Que são então, centrais também. Isso. É o sujeito como um todo. Né? Então, é ele. Então, assim, você vai fazer orientações para um paciente com tontura. Né? Orientações de melhorias, por exemplo, de hábitos alimentares, de vida, de atividade física, né? De diminuição do estresse. Então, assim... Isso tudo está dentro do aconselhamento para um paciente com tontura, que está dentro do aconselhamento de várias outras doenças. Então, assim, é olhar esse paciente como um todo e entender que tudo tem muita relação também, né? Por exemplo, a gente tem algumas questões de tontura que não são vestibulares, por exemplo, como uma tontura, uma hipotensão ortostática, né? Quer dizer, o paciente, né, tem um problema de pressão arterial, ele pode ter uma tontura. Então, por isso que muitas vezes tem que investigar as questões cardiológicas também. Né? Esse paciente ser encaminhado para uma avaliação cardiológica quando houver necessidade.
muitas vezes ele precisa ser encaminhado para um nutricionista. Hoje a gente vê, por exemplo, que a enxaqueca tem muita relação com questões nutricionais. Então, assim, dieta, atividade física, tudo isso assim, é muito bem-vindo, né, no tratamento do paciente com tontura. É verdade, acho que é bem-vindo para todos, né? Olha, temos uma pergunta aqui. A VPPB está associada a deslocamento do utrículo somente por trauma ou queda, pancada, para gerar deslocamento, ou tem casos de VPPB sem essa associação? Tem casos, inclusive idosos. Na verdade, o VPPB é muito mais comum, né, quando você tem ali uma degeneração mesmo do utrículo, ele já está, né, principalmente nos idosos. Em caso de pessoas jovens, a VPPB tem muito mais relação com traumas mesmo, né? Assim, já tem relação, por exemplo, do VPPB com questões de vitamina B12, vitamina D, né? Por exemplo, a gente, né, vamos lá para o VEMP, né? A gente faz muito, às vezes o VEMP ocular é o único achado no paciente, né, com tontura, que tem VPPB. E aí a gente vai dizer, poxa, o VEMP ocular, por quê? Porque ele avalia o trículo. Então, muitas vezes ele está alterado. E para quê? Para que eu preciso saber disso? Na verdade, quando a gente tem um VEMP ocular alterado, a gente sabe que vai ter muito mais recidivas dessa VPPB, né, com esse VEMP ocular alterado, do que se ele não tiver um VEMP ocular alterado, por exemplo. Esse utrículo ele já tem essa alteração, né? Então, sim, quer dizer, não é só por trauma, pode ser por envelhecimento, por outros fatores também. Muito bem. E tem um comentário aqui, protocolo USP Bauru, avaliação auditiva, eletrofisiológica e vestibular em assimetrias de perdas auditivas. Que foi o que vocês comentaram, né? Perfeito, muito bem. Deixa eu ver aqui, estou um pouco atrasada nos comentários e nas perguntas, tá bem? Tem outra pergunta. Por que realizar a VEMP para investigar a síndrome da terceira janela? Quer que eu responda? Pode. Então, na verdade, o VEMP é uma das patologias, das alterações otorrinolaringológicas que o VEMP tem, né, comprovação mesmo científica, e é patognomônico algumas alterações do VEMP, para as síndromes da terceira janela, como a síndrome da deiscência do canal semicircular superior, por exemplo. Né? Então, por exemplo, você tem nessa síndrome amplitudes aumentadas, né? Porque você tem a diminuição da impedância do sistema, né? Existe uma camada deiscente, uma camada fina ali naquela janela, né? Então, você diminui a impedância do sistema, aumenta a estimulação dessas células, a amplitude desse potencial aumenta e, ao mesmo tempo, a intensidade que eu uso para gerar aquele potencial, ela pode ser menor. Então, e quando você suspeita de uma síndrome da deiscência do canal semicircular superior, por exemplo, você precisa fazer registro, né, de limiar de VEMP, porque normalmente ele dá um limiar reduzido. Então, é patognomônico de síndrome da deiscência do canal semicircular superior. Queria só fazer um comentário que é o seguinte. Já li alguns artigos, alguns não, uma citação especial de um estudo que não encontrou, porque a deiscência é uma alteração anatômica, vamos dizer assim, né? Ou seja, é visível ali na tomografia, com corte específico, etc. Já vi estudos que encontrou a anormalidade no VEMP, ou seja, o limiar reduzido, que é o sinal que a Aline falou, sem a imagem apresentando ali a deiscência em si, mesmo com os cortes específicos, etc. O autor do artigo ele comenta esse achado, dizendo que ele ia investigar esse grupo de pacientes né, ou seja, posteriormente, porque não teria sentido ali aquele VEMP ter um limiar reduzido, porque não acontece em pessoas sem deiscência ou sem outra terceira janela, uma fístula, por exemplo, não acontece do limiar. É o contrário do Bera. Então, no Bera, a gente quer que o limiar seja o mais baixo possível, né? Agora, no VEMP, a gente não quer que esse limiar seja baixo, né?
que ele fique ali naquela intensidade mais elevada e também que a amplitude não seja tão grande assim, que também poderia ser a deiscência. Se ele fique dentro de um padrão de normalidade. Muito bem. Olha, tem outra pergunta aqui. Exame com provas calóricas normais e só as provas oculomotoras alteradas. Pode ser VPPB? Vou repetir aqui. Provas calóricas normais e oculomotoras alteradas. Pode ser VPPB? VPPB precisa de um sinal posicional, né? Eu também VPPB tem critérios, né? Tem critérios diagnósticos. A prova calórica, como você está ali estimulando o canal lateral, por exemplo, que VPPB é de canal lateral, não é? Então, assim, é bem amplo. Pode, não pode? Eu acho que o paciente que tem VPPB, ele pode ter uma enxaqueca associada, ele pode ter várias coisas associadas. Agora, assim, para você dizer assim, eu suspeito de VPPB, a primeira coisa que você vai fazer é uma prova posicional para diagnóstico. Isso, né? Que é o específico, né? Eu acho que quebrar a cabeça, tentando analisar exame para ver se aquele paciente tem ou não tem, eu acho que, assim, ele pode ter mais de uma alteração, né? Um diagnóstico. Ele pode ter uma migrânia e pode ter um VPPB, que é muito comum, né? Pacientes, por exemplo, com MNE, é muito comum ele ter VPPB justamente porque, né, o tricô ele também pode se comprometer numa MNE, por exemplo. Então, assim, um paciente com VPPB pode ser um paciente com distúrbio metabólico. Então, você pode alterar não apenas, né, você fazer esse desprendimento, né, ali no útero, cair no canal. Mas eu acho que pode ter outras coisas associadas. Mas, assim, se suspeita de VPPB, manobra, diagnóstico. Isso. E uma coisa muito importante, a VPPB, ela é sempre a consequência de alguma coisa. Sempre. Se os cristais, né, chamam de cristais, né, popularmente, se as partículas, as autocônias, enfim, se desprenderam, algo tem. Mesmo que não se encontre, mas algo tem. Que é o idiopático, na verdade, é uma palavra que diz o seguinte: eu não sei o que é, mas algo tem. O idiopático quer dizer isso. Aliás, talvez o idiopático não seja tão idiopático assim, na era onde se entende e se fala muito sobre estresse oxidativo, radicais livres, inflamação sistêmica silenciosa, autoimune, que é talvez a base de todas as doenças, seja a inflamação, né, sistêmica. Não é a inflamação aguda, aquela inflamação da vermelhidão, não é essa. A inflamação sistêmica é aquela que todos nós temos, porque a única forma de não ter é você ter uma vida onde você não ingere nada industrializado, onde você não se estressa com nada, onde você vive sempre relaxado, ou seja, tudo isso produz excesso de radicais livres. Você comeu, por exemplo, um alimento que tem um prazo de validade de 1 ano. Não pode ser bom. Não tem como ser bom porque você vai contra a natureza, né? Ou seja, a gente está o tempo todo ingerindo substâncias tóxicas. Essa é a verdade. Por mais saudável que a gente tente ser, né? E uns mais, outros menos, quer dizer, mas a gente sempre está ingerindo. Então, por isso que a gente tem visto aí talvez um número maior de alterações neurológicas, pacientes com autismo, enfim, né? A gente pode reparar isso aí acontecendo nos últimos 10 anos ou 20 anos. Talvez o que se argumenta, né? Enfim, mutações genéticas, etc. Então, isso também, obviamente, afeta o labirinto. Pacientes com alterações do sistema vestibular, eles têm maior taxa de radicais livres que pacientes que não têm. Vários estudos mostram isso, por exemplo. Então, talvez o idiopático venha por esse caminho aí dos radicais livres, inflamação sistêmica, etc. Muitas vezes o diagnóstico de exclusão, né? Eu acho que o raciocínio é muito parecido com o do zumbido, né? Que o zumbido também é um sintoma, não é uma doença, né? E muitas vezes o que precisa ser feito, ou o que é feito, é um diagnóstico de exclusão. Porque ou ele é multifatorial, ou ele tem uma causa idiopática.
ou então não, realmente até o momento não foi conhecido, mas o importante é pelo menos descartar aquelas causas mais graves associadas ao zumbido, que são numa prevalência muito baixa, né? Normalmente o zumbido está muito associado com uma perda de audição, e essa perda de audição por presbiacusia, por exemplo, né? Que não seria uma causa grave, é o envelhecimento mesmo do sistema. Então, eu acho que é um pouquinho também por aí, né, de descartar as causas graves que estão acarretando aquele sintoma, né, a tontura, que é um sintoma, a migrânia, né, a enxaqueca, que é um sintoma, o zumbido, que é um sintoma. Portanto, eu acho que é um pouquinho por aí, né, acho que o raciocínio é o mesmo. Sim, com certeza. Olha, temos mais uma pergunta aqui, que é: considera-se normal um paciente com nistagmo espontâneo abaixo de 7 graus? Com olho aberto, o nistagmo espontâneo nunca é normal. Com olhos abertos. Responde. Exato. O nistagmo é um sinal de uma assimetria, né? Assimetria. Então, se ele tem um nistagmo, independente da VACL, e tem uma história clínica de distúrbio do equilíbrio, tontura, etc., é difícil ser normal. E um outro detalhe, é necessário que a gente leia os estudos que avaliaram essa questão de nistagmo espontâneo em pessoas normais. Por exemplo, nistagmo espontâneo, ele acontece em, no máximo, 30% das pessoas normais. Ou seja, a maior chance é daquilo não ser normal. Por quê? Porque 70% das pessoas normais não têm nistagmo espontâneo. Então, quer dizer, não é só olhar a VACL, é olhar a VACL, a história, outros achados, até os achados audiológicos podem te ajudar nisso aí. Muito bem. Olha, tivemos algumas perguntas também ao longo da semana, né, quando eu comecei a divulgar live, e uma delas é sobre nistagmo espontâneo. Como fazer quando se tem influência do nistagmo espontâneo nas outras provas da VECTO e como laudar? Quer falar? Eu levo em consideração, né, na VACL das outras provas, o nistagmo espontâneo, e falo, né, laudo, dizendo que tem presença do nistagmo espontâneo e que isso eu coloco como uma observação. Tem um nistagmo espontâneo. Ficar atento, porque esse nistagmo espontâneo de olhos fechados, que eu acho que é sem fixação, né? Ou olhos fechados, ou no escuro, se for com vídeo, ele pode influenciar o resultado de outras etapas. Então, ele pode inverter o nistagmo na prova calórica, ele pode gerar uma preponderância direcional para a mesma direção, etc. Então, se você teve isso, a melhor questão é você descrever. Então, olha, ele teve isso, mas ele tem um nistagmo espontâneo aqui, na mesma direção, né? Sugere ali que isso seja levado em consideração, etc. E pode ser que ele realmente tenha influenciado, principalmente nesses dois aspectos da prova calórica, né? Preponderância direcional ou inversão. Outra pergunta aqui que apareceu agora é: nistagmo de olhos fechados, precisa fazer prova calórica? Pode falar, Aline. Diga lá. Rapaz, eu deixo para você, Guilherme. Na verdade... Se precisa fazer prova calórica, eu faria. Sim, a grande questão é o seguinte, o que eu sempre respondo para as pessoas é o seguinte, você pode fazer, não é proibido fazer. E a gente faz um link com a questão anterior. Você tem chances enormes de ter uma inversão do nistagmo ou uma preponderância direcional. Se aconteceu, muito provavelmente foi pela influência do nistagmo espontâneo de olhos fechados. A grande questão é qual é o grau de importância que você vai dar
para aquele dado, para aquele sinal que possivelmente foi, né, sofreu essa interferência. Então, você vai, por exemplo, se foi um nistagmo invertido, o nistagmo invertido na prova calórica, se ele for um nistagmo latente, por exemplo, aquela prova calórica ela fica um pouco... você não consegue extrair muitos dados, porque é um nistagmo latente, ele independe da corrente de convecção. A gente começou a entrar num tópico muito específico aqui. Mas eu acho que a pergunta é de profissional que trabalha, então respondi. Ou seja, o nistagmo depende da corrente de convecção. E aí, se o nistagmo é latente, a prova calórica perdeu um pouco da pureza, né, da análise. E aí você vai precisar analisar outras coisas, né? Então não é proibido fazer. O que você precisa saber é como interpretar, qual a ênfase que você vai dar para aquilo. Porque o laudo nada mais é que você colocar para fora a sua percepção. Por isso que eu sou meio contra assim, os laudos muito classificações, fechados, isso. Coloque para fora tudo aquilo que você aprendeu nas aulas de redação e vai dar tudo certo. Muito bem. Olha, apareceu uma pergunta agora e eu acho que a gente já pode entrar nesse tema sobre vertigem em crianças, né? Porque nós estamos falando aqui sobre idosos, adultos, mas e as crianças, né? Elas também sofrem com vertigem. Elas também podem ter vertigem, né? E como é que nós suspeitamos disso? E aí vale uma dica, tanto para o profissional quanto para os pais, né? Porque eventualmente temos aqui também pais que têm crianças que podem ter vertigem e nem se dão conta disso. Aline, são as crianças estabanadas? São as crianças estabanadas? Pode ser. A Aline vai falar que ela se dedica muito a esse tema. Sim. Então, assim, criança, na verdade, você pode suspeitar de uma vertigem desde a questão dos sinais somáticos daquele bebê, né? Daquela criança, por exemplo, que ela precisa de apoios proprioceptivos, ela segura no colo, ela não gosta de ficar muito solta, ela é uma criança que demora a andar, que demora, os mais dos motores mesmo, do sentado, do sustentação do pescoço, do engatinhar, do andar, então ela vai ter um atraso nesses marcos motores, ela pode ter, desde a questão do explorar o ambiente, com a dificuldade de aprendizagem, né, que aí você tem todas as questões de lateralidade, direita e esquerda, e interfere em quê? Na leitura escrita. Né, se você explora, por exemplo, um pouco o ambiente, aí você também tem as questões cognitivas, né, que você já tem uma alteração dessas questões cognitivas pela própria questão, né? Por exemplo, a criança ela vai ficar tentando o tempo todo manter aquela postura, então a questão da atenção, da concentração, da memória, né? Tudo isso vai estar prejudicado na tentativa, inclusive, de manter essa postura. Então, assim, é uma criança que ela vai explorar menos o ambiente, então a questão da linguagem dela pode estar comprometida, e aí você fala que o desempenho escolar também pode estar comprometido. Então, tem todas as questões. Outra coisa assim, que é super simples, por exemplo, uma criança que posterga a entrada noturna, né? Uma criança que está ali grande e ainda faz xixi na cama. E aí você pergunta por que ela faz xixi na cama, né? O que pode ser? Pode ser uma questão emocional, né? Mas pode ser também, por exemplo, porque a luz ficou apagada e durante a noite ela tem uma alteração vestibular, aí você à noite está com a luz apagada, ou seja, você diminuiu aquele input visual, ou seja, você diminuiu a entrada visual. Se você já tem um problema vestibular, são 2 inputs sensoriais prejudicados. Então ela já não quer se levantar à noite para fazer xixi e ela vai fazer xixi na cama. Então, assim, tudo isso tem muita relação, né? Então, crianças, quem trabalha com criança na linguagem tem que fazer avaliação vestibular. Outra coisa também, crianças com autismo, gente. Muita criança com autismo tem distúrbio de equilíbrio. Então, assim, também tem que pensar nisso, nessas crianças, né, nesse trabalho. Então, assim, criança tem tontura, criança precisa, né, você olhar para essa criança, você olhar para esse equilíbrio dessas crianças, para que você consiga, né, promover, proporcionar esse desenvolvimento de linguagem, desempenho escolar,
né, sociabilização da criança, porque ela também se sociabiliza menos com outras crianças. Então, acho que o desenvolvimento dela global infantil. Sensacional. Acho que você fez um bom resumo aqui. E quais são os exames utilizados em criança, Aline? Então, nós temos vários, né? Só que, assim, o exame escolha para ser utilizado com criança é o ventro cervical. Por vários fatores, né? O primeiro deles é porque quando a gente tem, por exemplo, um comprometimento no sistema vestibular, o órgão mais comprometido, né? Quando você tem um problema, por exemplo, no sistema auditivo, que vai comprometer o sistema vestibular, o primeiro órgão a ser comprometido é o sacro, né? Pelas questões de proximidade anatômica. Então, assim, a gente já teria aí, né, que o ventro cervical, ele estaria avaliando o sacro. Uma outra coisa é que existe relação de ventres alterados com distúrbios neuropsicomotores. Então, já existem estudos mostrando que quando o ventre está alterado, a criança pode ter um distúrbio neuropsicomotor. Então, também essa relação. Então, assim, e outra coisa é a questão da possibilidade de você fazer o ventre cervical, né, que você faz em criança desde o nascimento, né, um ventre cervical. Em crianças com 5, 6 dias de vida, a gente já tem protocolo para fazer. Né? Por quê? Porque você pode fazer no colo, você pode promover. Você faz a estimulação e você promove, né, através, por exemplo, do Road Reflex, que é o reflexo de busca, né, aqui na bochecha do bebê, você já promove que contraia essa musculatura cervical e consiga fazer esse exame. Então, assim, por exemplo, já o ventro ocular só a partir dos 3 anos. Né? Por quê? Porque o reflexo vestibular ele só se desenvolve completamente a partir dos 3 anos. O reflexo vestibular espinhal não, ele já está desenvolvido. Né? Aí você tem, por exemplo, uma prova calórica que a partir dos 5 anos você já consegue fazer. As provas oculomotoras, prova calórica, a prova rotatória, eu acho que acredito que a partir de 3 anos no colo da mãe, eu acho que você já consiga fazer. Né? Que mais? O VERIT, né? Normalmente a partir de quantos meses? Acho que 6 meses, né, Guilherme? O VERIT já consegue fazer? 6, 9 meses. Sim? O VERIT, acho mais difícil. O VERIT é maiorzinha, na hora que a cabeça já tem ali uma boa sustentação e até o tamanho mesmo da cabeça para acoplar bem o óculos. Eu vejo que se a criança coopera, talvez a partir dos 3 anos, se a criança coopera, você consiga fazer. Né? Tudo depende da criança também, mas eu creio que de um modo geral, a partir dos 3, o VERIT a gente consiga os canais laterais, né? Os verticais já envolve já é um pouco mais complexo, Mas esse tema é muito interessante e quem tiver interesse pode assistir a outra live que nós tivemos aqui no canal com a Aline, falando sobre isso, a avaliação neurológica em bebês, né? Então, realmente, acho que é um tema pouco falado, né, Aline, ainda no Brasil. Eu acho que você é uma das primeiras pessoas. Inclusive, nós estamos aí com primeira mão, que a gente está lançando agora, provavelmente, né, a gente está correndo para que seja lançado agora no EIA, o Tratado de Otoneurologia na Infância. Então, Guilherme, né, fez esse capítulo com a gente, né, e vários outros profissionais assim, nossas referências em otoneurologia no Brasil participaram, né, da escrita do tratado, e assim foi feito, eu acredito que assim, que bacana, né, está presente. Então é uma surpresa, né? Essa é uma surpresa. Que bom, que bom. E é um presente, né, para todos nós. Muito bem, obrigada por compartilhar conosco aqui. Guilherme, fala nisso, você não quer mostrar o seu livro? Ele está aí? Quer falar um pouquinho sobre ele? Porque eu acho que nós temos que... O Guilherme é maravilhoso, gente. Muito bom. Pois é, eu acho que é importante nós termos boas referências, né? E atualizado, né? Foi lançado em 2021, né, Guilherme? 2021, ali o objetivo foi dar um respaldo de fisiologia, de avaliação para quem quer ou trabalha com avaliação e reabilitação vestibular. Ele não é totalmente focado em reabilitação vestibular,
mas ele fornece a base para trabalhar com reabilitação vestibular. Não existe um capítulo de anatomia, por exemplo. Ali eu quis colocar a fisiologia dentro de cada assunto. Então, por exemplo, no capítulo de avaliação otolítica, por exemplo, que envolve o ventre, ali a gente vai colocando os aspectos da fisiologia, etc., para poder aproximar mais a anatomia, a fisiologia de cada tópico. E foi lançado em 2021, foi muito bem. O que eu gostei muito, Guilherme, é justamente isso, que você traz todo um raciocínio lógico, você vai construindo esse raciocínio. Foi o objetivo. Que bom que você gostou. Muito. Deu para perceber, né? Que bom. Olha, quem tiver interesse em conhecer mais sobre o livro, o Guilherme deixou como um post, tá um post fixado, né? Tá fixado. Muito bem. Tá fixado, então... e daqui a pouquinho o Tratado de Otoneuro na Infância, que vai ser aí... Muito bom, muito bom. Olha, temos que repetir essa live para falar sobre esse assunto. E quem ainda não está seguindo a Aline e o Guilherme, comecem logo, porque eles publicam muito sobre ortoneurologia, claro, e eu acho que quem trabalha nessa área, ou quem trabalha com audiologia, tem que conhecer um pouquinho que seja sobre esse tema, né? Muito bem. Olha, temos mais uma pergunta aqui, que veio durante a semana, e eu acho que nós não falamos ainda sobre isso. Qual é a diferença entre PL e PD? Opa, bastante diferença. Quer falar, Ali? Eu vou falar o básico, né? Preponderância labiríntica, a preponderância direcional, né? A preponderância quando os labirintos eles estão preponderantes, e direcional quando uma direção ela prepondera, essa direita, essa esquerda, né? A direção do estádio é preponderante ou o labirinto é preponderante. E aí, Guilherme, complementa. Vamos lá. O conceito de preponderância labiríntica é o que é chamado fora do Brasil de fraqueza unilateral. Então não existe muito esse termo preponderância labiríntica das literaturas de outros países, né? Se chama de fraqueza unilateral, traduzindo, né, para o português. Então é justamente isso, ou seja, um lado está mais fraco que o outro, que pode ser causado por patologias que causam hipofunção. Hipofunção é um conceito bem similar à perda auditiva, né? Ou seja, houve perda de função, uma hipo... As questões periféricas, né? Geralmente sim, é mais raro de ser central, mais raro. E é muito interessante, porque até hoje, 2022, 2023, a PL, ou a fraqueza unilateral, é o parâmetro mais valorizável da prova calórica. Ou seja, são os extremos. A PL é o mais valorizado, é o mais, não é um dos mais, é o mais valorizado. E a preponderância direcional é o menos valorizado, está em último lugar. Até hoje é colocado dessa forma. Porque a preponderância direcional, ela não tem ali muita... Existem algumas teorias, né? Ou seja, o aumento do ganho dos núcleos vestibulares, né? De um lado, aí gera ali aquela preponderância, etc. Mas não dá para identificar lado pela preponderância direcional. Então, até hoje, está nos extremos. Realmente, no PL e PD estão nos extremos de importância. PL em primeiro lugar, PD em último lugar, em termos de significado clínico. Uhum. Essa é a diferença, né? A posição no ranking. É a posição no ranking de importância aí, e isso até hoje é falado dessa forma. Muito bem, muito bem. Olha, já estamos no finalzinho da nossa live. Mais algumas perguntas aqui que já foram respondidas sobre a idade com crianças menores de 12 meses. Olha, estão agradecendo muito pela live, inclusive teve um comentário aqui que eu achei muito interessante, que o ano começou com todo o vapor, as melhores referências em ortoneuro. Então, olha, muito obrigada Aline, obrigada Guilherme, vocês são incríveis. Não só pela experiência que vocês têm, mas também são muito didáticos, muito simpáticos. Muito obrigada mesmo.
E eu espero que vocês tenham gostado também de participar aqui da live conosco. Eu acho que foi bem leve, foi um bate-papo super gostoso. E obrigada também a todos que nos assistiram. Essa live vai ficar gravada aqui no canal e depois ela também vai para o YouTube. Então, se você não assistiu, pode voltar, pode assistir, ou então pode voltar e assistir alguns pedaços da live. E obrigada, até o próximo e sucesso e parabéns pelo livro mais uma vez. Eu gostaria de agradecer. Para mim é uma satisfação enorme, né, estar com vocês dois, assim, pessoas muito queridas. E, assim, eu costumo falar que quando a gente faz, né, uma live, eu acho que é algo muito desafiador, né, inclusive para a gente, porque otoneurologia não tem muito aquela coisa, ou é 0 ou é 100. Pode muita coisa, ou não pode nada, ou talvez, né? Mas, assim, o que predomina é o raciocínio, sempre, é o entendimento, né? É o que, assim, eu percebo muito, né, Guilherme também usar, se basear muito em anatomia e fisiologia para explicar tudo, né? É sempre trazer o raciocínio para a gente, é sempre embasar e não trazer as coisas de uma forma, jogar o conhecimento, mas concatenar o raciocínio e chegar, né, como ele fez no livro dele. Então, eu acho que a otoneurologia como ciência, ela precisa disso, porque é muita coisa, né? Eu acho que é a audiologia junto com, né, a otorrinolaringologia, com visão, com neurologia, então é muita coisa, com percepção, então a gente precisa saber, com cognição, então a gente precisa saber muito de tudo, né? Precisa saber, não pode ser um pouquinho de cada coisa. A gente tenta se aprofundar e, assim, como é um mundo, eu aprendo todos os dias, eu aprendo cada dia mais e é algo, assim, que eu acredito que me encantou justamente por isso, porque eu sou uma eterna aprendiz, todos os dias é um desafio para mim e eu aprendo um pouquinho cada dia que passa e espero continuar assim, né? Sempre muito estimulada para poder aprender. Perfeito. Então, fica aqui meu agradecimento à Mônica pelo convite, a Aline pela parceria de sempre, ela sabe da admiração que eu tenho por ela, por você também, Mônica. E foi um prazer enorme. É um assunto que a gente gosta, então acaba ficando leve, né? Eu nem vi o tempo passando aqui, de tão leve que foi, né? Um assunto que ele é um pouco mais complexo, mas, enfim, eu acho que a gente conseguiu levar da forma mais leve possível. Esse ponto que a Aline tocou, importantíssimo, a gente está sempre aprendendo, sempre, sempre. Então, nunca achar que você chegou ao ápice, porque se você acha que chegou ao ápice é porque você não está estudando. Não está estudando, porque é impossível chegar ao ápice. É impossível, é humanamente impossível. E, enfim, estou aqui sempre à disposição para novas conversas e vai ser um prazer muito grande. Obrigada. Um excelente ano para todos e até a próxima, tá bem? Obrigada. Até a próxima. Tchau. Obrigada. Tchau.